Olá, pessoal, boa noite. Como combinamos durante a semana, estou iniciando essa pequena transmissão ao vivo para a gente conversar um pouco sobre as questões políticas no município de Tucano e, em tempos, irei falar sobre também o futuro político da nossa cidade, do nosso município, da nossa região, do seu bairro, da sua casa, da sua rua, enfim, a política ela está presente em todos os lugares. E às vezes a gente se pergunta quando ouvimos das pessoas que não gostam de política. Ah, eu não gosto de política, prefiro não me envolver com essas questões. Todos os políticos são corruptos, todos os políticos só pensam em si. Sempre que um político aparece na televisão, eu desligo a TV, horário eleitoral é um saco, a política envolve sempre corrupção e desvio de verba. A gente ouve isso o tempo inteiro. E muitas vezes essas nossas atitudes, essas nossas colocações, elas influenciam bastante no futuro do seu bairro, no futuro do seu. No dia a dia a gente vive a política o tempo inteiro. A gente geralmente só pensa na política como algo ruim, mas não. É preciso que a gente possa mudar essa nossa ideia de política como algo ruim. Por quê? Se nós pensamos na política apenas na questão do voto, a política partidária, a gente muitas vezes deixa de tomar decisões importantes em nossas vidas, por uma série de motivos. A política ela está presente no nosso dia a dia desde o momento em que a gente é gerado. E muitas vezes a gente não para pensar sobre essas pequenas questões. Então, se ouvimos tantas coisas ruins sobre a política, a gente acaba interiorizando isso dentro de nós e fazendo com que realmente ela possa ser algo ruim. Por quê? A gente sempre ouve dos nossos pais, sempre ouvi dos nossos pais, sempre ouvi das pessoas mais velhas, que política é lugar de pessoas ruins, que a pessoa pode ser certa, pode ser direita, como for. No momento que entra para a política, deixa de prestar. Isso não é bem verdade. Isso não procede. Por quê? Porque os maus políticos, eles querem que a gente acredite nisso. Eles querem que a gente acredite que a política é lugar de quem não presta. Porque se a gente acreditar assim, nós, cidadãos de bens, que pensamos numa política do bem comum, não vamos entrar, não vamos ingressar nesse mundo, porque não queremos ter a nossa imagem vinculada a corrupção, a roubalheiras. Então, é isso que os maus políticos querem que a gente acredite. Porque, apesar da existência da corrupção, da manipulação de ações para atender interesses específicos de algum político, temos que entender que esse quadro negativo ele só poderá mudar através de políticas públicas, políticas próprias de transformação desse momento. Isso porque a política ela é um instrumento de ação, de transformação dentro de uma sociedade. E essa transformação, essa ação, ela começa com nós mesmos. Ela começa dentro da nossa casa, quando a gente senta com os nossos familiares para discutir sobre como é que será a administração daquela casa, daquela família. Então, isso tudo é política. Mas a gente acaba por não perceber isso. E vai vincular sempre a política apenas à questão da política partidária. A gente com certeza já ouviu a frase na escola, no trabalho, onde quer que a pessoa vá,
talvez já tenha escutado que o homem é um animal político. Pois bem, quando o grande Aristóteles ele disse que o homem ele era um animal político, ele declamou essa frase para tentar dizer ao povo, tentar dizer às pessoas que todo ser humano precisa um do outro, precisa da natureza humana para viver em sociedade. E que é através dessa busca pelo bem comum que se tem as constituições, porque a constituição de um município, que é a lei orgânica, a constituição estadual, a constituição federal, só se dá a partir de muita discussão, de muitas batalhas para atender aos interesses de todos. Um exemplo dessa diferença política e dessa participação, a gente pode ver no próprio Congresso Nacional. Exemplo, nós temos uma Câmara dos Deputados com 513 deputados e um Senado com 81 senadores. Juntando ambos, senadores e deputados, nós temos o Congresso Nacional. E ali dentro daquele espaço, a gente tem todas as representações da sociedade brasileira. Eu digo da sociedade brasileira porque somos brasileiros, então vamos nos remeter apenas à sociedade brasileira. Lá nós temos as bancadas ruralistas, as bancadas evangélicas, as bancadas de servidores públicos, enfim, a gente tem os representantes da indústria, os representantes do comércio. Então, a gente pode observar que dentro do Congresso Nacional nós temos todas as representações. E essas representações, elas fazem com que as políticas elas sejam defendidas de acordo com cada setor, com cada categoria. A gente vai sempre ver nos noticiários que um determinado grupo está defendendo algo. Por exemplo, hoje, vou pegar aqui um exemplo que a gente vê o tempo inteiro. Existe uma bancada que defende que as florestas não devem ser preservadas. De quem seria essa bancada? A bancada, claro, dos ruralistas, aquelas pessoas que só pensam em lucro no meio rural, a agroindústria. Mas existe um outro grupo que vai defender que não, nós temos que cuidar das nossas florestas, senão a gente não tem futuro. Então, a bancada dos ecologistas. Então, é isso que acontece na política. Mas não vamos nos estender por esse caminho, porque a gente precisa discutir coisas locais. Desde a minha infância, ainda jovem estudante, 12, 13 anos, eu já participava dos movimentos estudantis. Fui um dos membros fundadores do primeiro Grêmio Estudantil no município de Tucano. Depois ingressei nas lutas de associações, o associativismo, em sindicatos rural, sindicato urbano. Fui dirigente sindical por bastante tempo, por 9 anos. Sou servidor público. E nessa minha caminhada, eu sempre acreditei que a transformação da nossa cidade, ela começava por nós mesmos. Por isso que sempre participei de tudo. E percebi que não era bem assim. Eu precisava ir mais além. Eu precisava acreditar na política partidária, porque as decisões de um município, mesmo que seja discutida na sociedade civil, apenas a política partidária tem o poder de tornar isso real, tem o poder dessa transformação. E, por conta disso, passei a acreditar que a política partidária ela poderia mudar as nossas vidas, as nossas condições. Por exemplo, melhorias na saúde, no esporte, na educação, na segurança pública, no lazer. E, ao longo da minha vida, fui defendendo grupos políticos, de direita, de esquerda, de centro.
E eu pude observar que no município de Tucano, hoje eu tenho 46 anos de idade, mas cresci ouvindo as pessoas tratar de uma política coronelista que já reinava há 20, 30, 40, 50, há 60 anos. A gente ouve sempre o mesmo discurso e os mesmos grupos políticos atuando no município de Tucano. E a gente fica indignado com tudo o que acontece, mas muitas vezes não tem coragem para agir, para buscar uma transformação. Diante de tantas decepções, eu percebi que era chegada a hora de fazer a diferença. Por isso, hoje, 17 de junho do ano 2020, hoje eu estou colocando o meu nome para ser avaliado por meus amigos, pelos tucanenses, pelos servidores públicos, a classe a quem eu tanto defendi nos últimos 12 anos, dentro de sindicatos. Então, hoje eu coloco meu nome à disposição como pré-candidato no município de Tucano. E por que você pode se perguntar, por que você está se colocando como pré-candidato? Justamente por acreditar que a gente precisa fazer algo para transformar. Sozinhos a gente não consegue. Mas se a gente vai à luta, se a gente corre na frente, porque quem corre atrás, as pessoas dizem, vamos correr atrás. Mas eu não concordo. Quem corre atrás, corre atrasado. E não gosto de correr atrasado, eu gosto de correr em pé de igualdade. E é por isso que eu peço para a gente, esse ano, fazer uma reflexão naqueles representantes que a gente vai escolher. Com certeza, Tucano terá aí 4, 5 candidatos a prefeitos, no momento pré-candidatos. Mas a gente não sabe ainda porque as convenções elas ainda têm um prazo para acontecer. Estamos vivendo um período de pré-campanha. É aquele período em que a gente se coloca à disposição como pré-candidatos. E o que eu quero dizer para vocês é, vamos avaliar a vida pregressa dessas pessoas, o que essas pessoas já fizeram pela sociedade tucanense, o que essas pessoas têm de propostas para o povo de Tucano. Vamos ver se essas pessoas que já estão aí há 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 anos. Isso. Tem pessoas que já estão na vida pública em Tucano há 36 anos ou mais. E a gente precisa avaliar essas pessoas, precisa avaliar a vida pregressa, o que essas pessoas já fizeram por nossas cidades, por nossas estradas, por nossas escolas, por nossos hospitais, por nossos postos de saúde, pela nossa geração de emprego e renda, o que essas pessoas já fizeram. Então, apesar da gente estar vivendo um ano atípico, apesar de estarmos vivendo um momento de luta contra um inimigo invisível chamado coronavírus, que tem deixado toda a população assombrada, com medo de sair de casa, com medo de falar com um amigo, com uma amiga, não pega na mão, não dá um abraço. Então, isso a gente está vivendo num momento, esse ano atípico, a gente está tendo que conviver com uma forma diferente de se comunicar com as pessoas. Viramos o momento em que o virtual é quem tem sido mais real, porque eu poderia muito bem estar falando para vocês agora, durante uma reunião de associação, durante um encontro com amigos, num barzinho para descontrair, ou durante uma viagem, mas não, a gente está vivendo um ano atípico. E isso tem deixado as pessoas com bastante tempo para refletir. Então vamos usar esse momento que a gente tem em casa para fazer essas reflexões, para ver o que é que pode ser mudado, como é que você pode transformar
a sociedade em que você vive. E para a gente transformar a nossa sociedade, a gente não precisa fazer muita coisa. A gente começa transformando nós mesmos, porque a mudança começa dentro da gente. Nós somos responsáveis por tudo que acontece ao nosso redor. Então, se a gente começa a fazer essa reflexão, se a gente percebe que somos capazes de mover as engrenagens que fazem o mundo funcionar, a gente também é capaz de transformar. Então, como eu estava dizendo, é por isso que hoje, nesse 17 de junho, eu estou me colocando como pré-candidato, junto com outros amigos, também aqui em Tucano, pelo Partido Solidariedade, diversas pessoas que são pré-candidatos por diversos partidos, mas eu só posso falar daquele em que eu estou no momento. Então, vamos fazer as nossas reflexões, vamos fazer o nosso dever de casa. Por que não? Eu digo isso porque, como servidor público, que sou professor, a gente sempre, no final de cada aula, diz: gente, vamos fazer o nosso dever de casa, porque a gente só aprende a fazer fazendo. Apesar de que ontem, 16 de junho, completou 3 meses de quarentena em Tucano. Exatamente, 3 meses do primeiro decreto suspendendo todas as aulas. Então, com certeza, a gente está há 3 meses refletindo sobre um monte de coisa. A gente está há 3 meses refletindo como poderia ter sido diferente nos últimos 90 dias se o mundo não tivesse parado. Mas vamos orar, vamos pedir a Deus para que isso tudo passe logo, porque a gente precisa voltar à nossa vida normal, ou pelo menos a um novo normal. Então vamos fazer essa reflexão. As eleições, elas podem acontecer em data normal ou elas podem ser mudadas. Mas, independente do que venha acontecer, a gente precisa, a todo momento, estar fazendo essa reflexão. Então, para você que está me acompanhando através desse canal de comunicação, eu queria dizer para vocês que vamos refletir juntos. Vocês podem colaborar conosco como? Enviando perguntas, trazendo as suas dúvidas, os seus anseios, para que juntos a gente possa estudar como resolver os problemas da sociedade tucanense. Porque se a gente começa a transformação na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, logo, logo a gente vai estar transformando a história não só da nossa casa, mas do nosso município. Porque tudo só acontece, toda longa caminhada, ela só acontece quando a gente dá o primeiro passo. E o primeiro passo eu estou dando hoje, assim, tornando público hoje. O primeiro passo eu dei lá na minha juventude, quando eu ouvi as pessoas dizendo que o jovem era o futuro da nação, e eu acreditei nisso e comecei a participar das lutas, dos movimentos sociais. O tempo passou, já não sou mais tão jovem, eu diria que sou um jovem senhor, mas não sou mais aquele jovem que ouvia dizer: o jovem é o futuro da nação. Os anos passaram, o futuro chegou, e eu escuto o mesmo comentário de que os jovens são o futuro da nação. Então, você jovem que está aí do outro lado, que está me ouvindo e vendo tudo isso que eu estou falando, participe conosco, vamos juntos batalhar por um mundo melhor, vamos juntos buscar essa transformação. Então, gente, mais uma vez eu quero agradecer a vocês por estar tirando um pouquinho do seu tempo para ouvir aquilo que eu tenho a dizer. Mais uma vez, eu volto a repetir, me lanço hoje pré-candidato a vereador pelo Partido de Solidariedade, junto com outros nomes de outros amigos que acreditam que a mudança acontece quando a gente resolve dar o primeiro passo. Então, nessa luta, a gente conta com vários amigos que acreditam e que vão lutar junto conosco. A exemplo de Marcos do Raio X,
também pré-candidato, Ana Paula, João de Jesus, lá em Caldo do Jorro, Matheus, Manuela, professora, Pita, mas Edmilson Lima, mais conhecido como Pita, ele que também é servidor público. Enfim, eu não quero citar nomes porque eu vou cometer o erro de esquecer de alguns e eu não quero esquecer de ninguém. Mas é impossível a gente lembrar todos os nomes daquelas pessoas que acreditam que estão conosco nessa luta. Exemplo, lá na Rua Nova, nós temos o Nininho do Trailer, lá no Tracupá, o Zé de Belota, mais conhecido como Amado Zé, o Bruno em Caldas do Jorro, e outros vários amigos que estão nessa luta conosco, Brinco, do Salão, e assim a gente formou um grande grupo, e esse grupo vai juntos lutar por melhorias para Tucano, se lançando pré-candidatos, cada um em seu dia específico. Hoje eu estou me colocando à disposição. Então peço a vocês que pensem bastante, que avaliem todos os nomes que vão aparecer por aí, porque olha, vai chover um monte de nomes. Se eu fosse o garoto do tempo, aquele que dá a previsão do tempo, eu diria, vai vir uma tempestade de nomes por aí. Então, vocês